Bom dia, pessoal. Nossa aula agora está sendo gravada, né, para nossa segurança e até para ajudar os nossos colegas que às vezes não conseguiram entrar hoje porque estão com algum problema, tiveram dificuldade, né, na conexão, mas a gente está aqui para começar mais um dia. E hoje, com novidades. Qual novidade, professor? A gente vai começar uma matéria, que é uma matéria que vocês ficam assim, ansiosos para aprender, que é a equação do primeiro grau. Por que a gente chama equação do primeiro grau? Porque a gente vai trabalhar com uma incógnita só, a nossa incógnita não tem expoente, então é aquela situação que nós já até usamos um pouquinho quando eu ensinei ângulo e ensinei média. Quando lá no ângulo, vamos lembrar aqui em que situação do ângulo que eu usei uma equação. Lá no triângulo, vai ter até uma atividade agora, diagnóstica sobre isso. Triângulo que a soma é 180 dos ângulos internos. Então tem hora que eu falo, um é x, o outro é 30, o outro é 60. Esse x que aparece ali, ele é originado de uma equação. Por quê? Porque a equação é aquilo que tem algo que eu não conheço, mas ela vem de algo que tem equilíbrio. Então essa palavra equilíbrio vai acompanhar muito vocês a partir de agora. Tudo bem? Então vamos lá. Compartilhando com vocês a apostila de vocês, lá na página 16, nós teremos o seguinte. Vamos lá? Todo mundo me acompanhando aqui. Vou até aumentar um pouquinho a tela. Todo mundo visualizando direitinho? Sim? Todo mundo conseguindo enxergar direitinho? Sim, né? Então a Esther gosta muito de ler, ela vai começar a leitura para mim. Eu pedi logo, antes de começar a aula, que ela queria ler. Então, Esther, você vai ler, porque eu quero explorar essa primeira página. Não tem coisas para a gente fazer. Oi, desculpa, acelerei demais aqui. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Que aí você pode começar a ler para a gente. E outra, essa cena aqui, que a Esther vai começar para mim, é muito comum para vocês. Está no dia a dia de vocês. Principalmente agora, que a gente está nesse período de pandemia, onde você não está conseguindo me ouvir. Isso, então sai e volta de novo, Letícia. Ainda bem que está gravadinho, você não vai ter problema nenhum para acompanhar depois. Vamos lá, Esther, liga seu microfone. Isso aqui é muito comum na vida de vocês. Vocês ficam o tempo inteiro se comunicando via WhatsApp, né? Pelo telefone de vocês. Agora, nesse período de pandemia, é muito comum. A professora não usa esse tipo de diálogo com vocês, né? Porque esse diálogo aqui é um diálogo o quê? Informal. Eu, como professora, eu não escrevo lá no Positivo 1, eu não mando recadinho para vocês usando códigos. Aqui você pode ver que ele usa códigos. E eu queria, sim, que Esther leia e a gente vai tentar decifrar a conversa das duas meninas. Pode ligar o microfone, Esther. Bom dia. Bom dia, meu amor, tudo bom? Sim. Que bom. Equações e inequações. Atualmente, a troca de mensagens por meio de aplicativos de celular já é uma rotina para muitos. E nesse meio virtual, a comunicação escrita está cada vez mais veloz, informal e conta com muitos recursos gráficos, visuais e sonoros. O texto está cada vez mais simplificado, como se pode observar nessa conversa de Milena e Júlia. Você consegue decifrar, Esther, o que Milena e Júlia estão conversando? Sim. Tenta ler o diálogo aqui, trocando essas palavrinhas aqui pela palavra certa. Vai lá. Oi, Ju, como você tá? Tem tarefa de matemática hoje? Sim, página 31 até 3, atividade 3 e 4. Mais caderno, você vai na festa do melão? Com certeza. Então, faça as tarefas antes de 20 low. Beleza, amigo. Então, você conseguiu ler quase todos os códigos aqui. Aqui que você não, né? Esse código aqui que ficou meio, que não faz parte do seu dia a dia, né? RA, quem usa isso? Mas tem gente que usa, tá? Tem gente que fica o tempo inteiro só usando isso. Por quê? Porque acha mais rápido, né? É melhor, né? O que ela quis dizer? No mínimo, isso aqui é o quê? Antes da festa que eles estão indo. Não falou da festa do melão? O que é essa festa do melão? Antes do final de semana, antes de chegar o dia, antes do funk, antes daquilo que vai acontecer, né? É o assunto que elas estavam ali conversando. Aí vocês vão falar assim, mas professor, isso aqui, né? O que tem
tem a ver com a matéria de matemática? O que tem a ver isso com equação? Essas palavras que a Esther leu muito bem, porque faz parte do dia a dia, vocês escrevem hoje assim, o tarefa nem tanto, né? Mas vocês colocam essas palavrinhas mais simplificadas aqui, né? Com certeza. Ou você, que vocês põem o VC, né? Aí o Ian fala assim, ninguém escreve assim, será? Olha que eu já vi gente fazendo assim ainda, apesar de ser péssimo, né? Aí vem algumas perguntas aqui, que a Esther acabou de fazer pra gente, ó. Ela compreendeu o que Milene e Júlia estavam conversando. Estávamos falando de uma festa, só que o que aconteceu? O que aconteceu aqui? Ela falou o seguinte, mas antes da gente ir na festa, vamos fazer o quê? As tarefinhas de matemática. A tarefa que nós temos que fazer. Antes da gente poder fazer outras coisas. Tem gente aí muito interessante, o Rian está muito preocupado com que tipo de pessoas que usam esse tipo de código. Nós estamos falando de uma apostila fabricada lá em Curitiba, que a linguagem de Curitiba é muito diferente da nossa, que somos capixabas. E eles se basearam numa conversa de adolescentes lá de Curitiba. Vocês estudam muito em língua portuguesa, que cada região tem um jeito diferente de se comunicar, certo? Então, não é o jeito capixaba de escrever no WhatsApp? Não é. Mas a nossa apostila não é feita aqui no Espírito Santo. Ela não é feita pensando em nós capixaba. Pelo contrário, ela é feita lá em Curitiba. É o jeito de se comunicar de Curitiba. Por isso que vocês às vezes se espantaram. Nossa, mas aqui quem escreve desse jeito? Aqui, os adolescentes não usam esse tipo de gíria. Vocês usam outros, que lá não usam o que vocês usam. Mas qual é o objetivo da nossa aula hoje? Não é se preocupar com o significado que nós estamos lendo aqui. É entender que a matéria que a gente vai aprender agora de equação, ela aparece muitas incógnitas. O que são incógnitas? É aquilo que eu ainda vou desvendar, que eu não sei, que eu não conheço. Mas foi usado para representar uma determinada situação. Viu? Aí viu? Agora está entendendo o que eu estou falando. Nós estamos analisando uma conversa de dois adolescentes de uma região diferente da nossa. Olha que a diferença em tudo. O clima lá é muito mais frio do que aqui. O jeito de se comunicar, o jeito de se vestir é totalmente diferente do nosso. Porque nós estamos em outro lugar no Brasil. E outra, nós temos outras características, nós temos outros costumes. Vocês aprendem isso em história, que varia muito de um lugar para o outro. E aqui nós estamos avaliando um tipo de pessoa de lá. Mas nós também, capixabas, temos essa mania de colocar letras incógnitas em algum momento da nossa vida. Reparem que quando a gente aprendeu média, quando eu queria descobrir uma outra nota, a gente colocava uma interrogação para descobrir a nota que eu queria saber. Lembra nas minhas resoluções? Então, a gente vai começar a usar agora o quê? Umas letras. Ou X, ou Y, ou A, ou Z. Mas essa letra é do nosso alfabeto? Não. Vai ser uma letra que vai representar um número desconhecido para a gente. Tá vendo? Então, tudo isso aqui depende muito da situação. Agora, a gente tem muito telegrama, tinha muito isso, que a gente ia clicando lá nas teclinhas para criar a mensagem, mas era códigos. O código, ele clicava no código, aparecia a mensagem que ele queria. E isso vai no cotidiano da gente. Então, isso não é uma matéria que vai fugir da nossa realidade hoje. Por que eu quis puxar esse assunto com você? Porque para a gente entender uma equação, a gente precisa entender isso aí. Falei que vocês iriam gostar? É uma matéria gostosa. É muito bom. Você vai ver como é interessante essa matéria. Só que uma matéria que faz com que a gente pense um pouquinho mais. Vocês veem na matéria da OMEMEP, que a gente põe um probleminha, a gente tem que dá até aquele momento de silêncio aqui na minha aula, vocês ficam assim, pensando no que fazer. A matéria de equação, ela tem essas coisas. Ela faz com que a gente se apaixone por aquilo que nós estamos vendo. Como a Esther já está aí lá na frente, tá vendo? Fazendo as atividades. Olha bem aqui uma parte que nós vamos começar. Eu queria uma outra pessoa sem ser a Esther para estar lendo aqui para mim agora qual é o objetivo da matéria que nós vamos começar hoje. Vamos deixar a Esther descansar um pouquinho.
Quero outra pessoa lendo para mim. Aí o Bernardo falou assim, professora, eu não consigo ler porque, né, eu tenho problema aqui no meu áudio, em casa. O Rian já me falou isso também, eu sei, gente. Muitos usam pelo celular e tem mais dificuldade, né? Vamos lá? Yarlen, então vamos lá, Yarlen. Lê para mim, Yarlen, o nosso objetivo da nossa matéria. Ao final, tá me ouvindo, professora? Estou ouvindo, pode ler. Ao final deste capítulo, espera-se que você identifique regularidades de uma sequência numérica. Utilize a linguagem algébrica para expressar fatos genéricos. Compreenda a diferença entre variável e incógnita, bem como resolva e elabore problemas que envolvem equações e inequações. Então, o objetivo da nossa matéria é aquilo que eu acabei de dizer. A gente vai começar a criar uma linguagem que a gente chama de linguagem algébrica. Por que uma linguagem algébrica? Porque é uma linguagem que eu vou usar letras. Letra essa que não vai ser o A para escrever a palavra amor. É um A que vai representar algo que eu não conheço. Que vai ser um número, que vai representar um valor em dinheiro, que esse A pode ser um peso, pode ser uma medida, pode ser o tamanho de alguém, pode ser uma nota. Por que a gente chama de variável? Porque ela pode variar. O A, em uma situação, pode valer 5. Em uma outra situação, a letra A vai valer 9. Por quê? Porque ela varia de acordo com o momento que eu estou usando essa letra A. E essa letra A, a gente chama ela de quê? De incógnita. Por que incógnita? Porque é aquele desconhecido, aquela interrogaçãozinha. Meu Deus, quanto vale esse A? Então, o valor daquele A que eu ainda não sei, eu chamo de incógnita. Eu não sei. Varia de acordo com a situação. Vocês vão ver que é muito comum a gente usar o X. Só que olha o que é interessante. A gente, antes de começar muito com a letra, a gente vai entender o que é uma sequência. Vamos lá. Por exemplo, Copa do Mundo. O Yarley até fez para mim aquele dia, não foi? A Copa do Mundo lá, por exemplo, é de 4 em 4 anos que ela acontece. Então, ela tem, não foi nem vocês, lá no 8º ano eu conversava sobre isso. A Copa do Mundo, que aumenta de 4 em 4 anos. Então, por exemplo, se em 2012 teve Copa do Mundo, 2000 quanto que vai ter de novo? 2016, depois em 2020, 2024. Por quê? A cada 4 anos, isso eu chamo de uma sequência numérica. Professor, então, para eu saber se em 2020 e 2034 vai ter Copa do Mundo, eu tenho que ver se de 4 em 4 anos, se ele vai entrar nesses múltiplos de 4. E a gente viu que aí 2012, 2016 são tudo múltiplos de 4. Então, se ele for múltiplo de 4, ele vai ter Copa do Mundo naquele período também. Nós chamamos essa linguagem algébrica de uma sequência de ações. Antes de ir para os exemplos aqui, eu vou pegar um exemplo bem simples para vocês me entenderem. Vamos ver? Táxi. Tem alguém que o pai é taxista? Aqui, da nossa sala? Que eu acho que eu não sei, acho que não tem não, né? Mas vamos pensar. Se alguém aqui, o pai fosse taxista. O taxista, ele usa muito um padrão para fazer o valor que a pessoa vai pagar no final da corrida. Por exemplo, o táxi ele tem uma bandeira, ele tem um valor fixo e ele tem um valor que varia. O que é o valor fixo? Ele vai dizer para você o seguinte, ó, meu valor fixo é de R$10. A partir do momento que eu botei a bandeira para funcionar, ela vai fazer o quê? Vai marcar os quilômetros que eu vou rodar com você. Porque, de repente, eu quero ir lá em Vitória. Mas que lugar de Vitória, né? De repente você fala ali, eu vou em Vitória, mas Vitória tem vários pontos. Então, ele só vai saber quanto você vai pagar quando você chegar lá. O Uber funciona do mesmo jeito, porque ele cobra também, né? Mas ele não tem essa questão da bandeira, ele não tem a questão do valor fixo, como o táxi tem. Então, por exemplo, se meu táxi, ele cobra R$10, entrei no táxi, eu estou pagando R$10, porque eu já estou usando o táxi. Se eu andar 1 quilômetro, eu vou pagar um valor. Se eu andar 2, eu vou pagar outro valor. Se eu andar 3, eu vou pagar outro valor. Mas como é que é esse valor? É os R$10 mais o quilômetro que eu rodei vezes a quantidade que custa cada quilômetro. Se ele falar assim, ó, a cada quilômetro rodado você paga R$15. Então, se você andar 2 quilômetros, você vai pagar 30. 30 mais 10, 40. Eu vou pagar R$40 de táxi. Estou jogando um valor para a gente entender o que é
Essa variável, o que está variando aí? O que varia é os quilômetros que eu não sei. Ah, professor, então eu não sei quantos quilômetros que o táxi vai rodar. Como é que eu crio uma... Como é que eu vou criar uma... Deixa eu ver aqui, Wagner, para mim. Espera só um pouquinho, gente. Wagner tá me ligando aqui. Rapidinho. Vamos lá? Não sei se caiu a internet. Bom dia. Tá oscilando a internet. Deixa eu tentar botar o meu aqui, meu celular, não é que rapidinho. Tá. Deixa eu botar a internet. Tá, eu vou botar no celular dela aqui. Obrigado, Wagner. Tchau. Já caiu, no mínimo. Eles estão aqui igual os doidos, coitado. Os caras têm que me avisar. Saco, isso. Olha aí, eu tinha que ter botado desde o início. Ai, aí demora um ano pra gente até chegar nisso aqui. Ei, pessoal, tudo bom? Voltou? Todo mundo me acompanhando? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Tudo tranquilo? Voltou, então. É porque eu troquei. Falei que vocês que a internet está oscilando? Então, nós vamos continuar. Deixa eu perguntar para vocês. Qual a parte que nós paramos, que vocês estavam assim, não estavam conseguindo me ouvir, porque a internet aqui em casa está oscilando muito hoje. Agora eu estou colocando aqui nos dados para a gente continuar. Fala para mim onde vocês pararam, para a gente dar aquela continuidade na minha fala. Podem escrever aí no bate-papo que eu consigo ler com vocês. Vocês conseguiram me ouvir quando eu falei na questão do táxi? Como funciona no taxista? Hein? Todo mundo me ouviu? Conseguiram compreender? Ou vocês querem que eu repita? Vocês estão me ouvindo direitinho? Todo mundo está ouvindo direitinho? Podemos continuar? Então, vamos lá? Nessa parte que a gente estava começando a conversar, isso, é porque eu troquei a internet daqui. Então, agora vai dar tudo certo. Vamos continuar, então? Nessa parte que a gente está aqui, observando essa linguagem algébrica que eu estava comentando com vocês antes, o que é uma variável, o que é uma incógnita, qual a diferença dos dois, que eu coloquei o exemplo do táxi, que ele varia de acordo com os quilômetros que eu vou rodar. Então, é muito comum isso acontecer com a gente, né? Eu nunca sei quando eu vou pagar de táxi, eu só sei depois que eu termino a minha viagem. Por quê? Porque existe ali algo que varia. O que varia? Os quilômetros que eu rodo com o táxi naquele momento. Se o meu táxi, o motorista do táxi andou comigo 4 quilômetros, eu não vou pagar a mesma coisa que se eu tivesse andado 3. Né? Lá tem um valor fixo, mas tem valor que vai variando. Aí, o que acontece conosco aqui nessa sequência? Essa aqui é a sequência mais fácil que existe. Aqui eu só tenho uma sequência... Isso. Eu só tenho uma sequência de formas geométricas e cores, que eu tenho que seguir o padrão. É um padrão que faz o quê? Ó, é um quadrado azul, um círculo verde, um círculo amarelo, está repetindo, ó. Azul, verde, amarelo. Então, qual é o próximo? É o azul de novo. Por quê? Porque aqui tem uma sequência se repetindo. Então, isso é uma linguagem de padrão, onde eu crio um padrão que vai se repetindo. Ok? Olha aqui embaixo na letrinha B, de novo. Só que agora eu tenho o quê? Eu tenho um trapézio e tenho um pentágono. Só que tem hora que o trapézio está virado para cima, depois ele está virado para baixo, ó. É um trapézio com a base menor em cima, depois tem um pentágono, aí o trapézio vira com a base menor para baixo. Aí volta a repetir, ó. Trapézio com a base menor para cima, volta no pentágono, ele de novo. O que vai acontecer de novo? O meu trapézio para cima. Então, tem uma sequência que eu consigo descobrir quem vem depois. Na letra C, a mesma coisa. Esse aqui é muito usado, gente, para construir um desenho. Lá na aula de artes, por exemplo, você vê muito isso.
que eles usam esse padrão para construir um quadro. Um quadro, por exemplo, de um artista que gosta muito de fazer, ele gosta muito de fazer o abstrato. Tudo que é abstrato, mas tem uma sequência de repetição. Se a gente observar, ele faz um padrão de raciocínio para ele conseguir demonstrar o que ele quer para você naquela obra de arte. Então, esse aqui dessa sequência é bem simples. Agora vem uma questão que vai começar a aparecer a variável para a gente. E agora eu queria que vocês ficassem atentos na minha fala. Presta atenção. Eu tenho aqui 4 desenhos. Aqui não tem qual vai ser o quinto. Esse número 1, 2, 3, 4, 5 é a posição. É a posição 1. Aí, na posição 1, eu tenho 2 tijolinhos, né? 2 cubinhos. Na posição 2, eu tenho 4 cubinhos. Na posição 3, eu tenho 6 cubinhos. Na posição 4, eu tenho 8 cubinhos. Aí, na posição 5, eu vou desenhar para ver como é que está aumentando. Tem gente que percebeu o seguinte, a posição 1 está aqui, ó, de novo. Para acontecer a 2, ele aumentou um cubo em cada extremidade. Então, a posição 3, ele vai lá e aumenta um cubo em cada extremidade. Então, para eu fazer a 5, eu vou repetir a 4 e vou aumentar um cubinho em cada extremidade. Moleza. Enquanto eu estou visualizando uma sequência, é muito fácil. Mas você imagina se a professora falasse assim, turma, eu quero que vocês descubram quantos cubinhos terá a 20ª sequência. Você vai ficar desenhando a 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, até chegar na 20ª? Não, isso é isso. Não tem como. Eu vou ter que criar o quê? Um padrão. E esse padrão é o que a gente chama de regra de formação. Eu tenho que descobrir como está sendo formado a minha sequência para eu descobrir uma fórmula. E essa fórmula vai aparecer uma letra, que é a variável, que vai mudar de acordo com a posição. Aí, olha o cuidado que eu tenho que ter. Eu nunca posso comparar isso com isso, os números que aparecem. Eu vou comparar o seguinte, ó. A Esther está participando muito do bate-papo ali. Todas as vezes eu tenho que comparar o seguinte, posição com desenho. Posição 1, 2 cubos. Posição 2, vamos completar a tabelinha aqui, ó. Posição 1, 2 cubos. Posição 2, 4 cubos. 3, 6. 4, 8. O 5 tem 10. Aí eu não vou nem fazer aqui o 6 e 8 para a gente conversar. Mas vamos ver. Poxa, a posição era 1. Quantidade 2, só aumentou um cubinho. Vamos ver, ó. Na posição 2, já aumentou 2 cubinhos. Na posição 3, aumentou 6. Na posição 4, aumentou 8. Na posição 5, aumentou 10. O que vocês conseguem entender? O que está acontecendo? O número da posição com o resultado. O que eles têm em comum? Vocês estão conseguindo perceber que ele pegou a posição e dobrou? Ó, o dobro de 1, 2. O dobro de 2, 4. O dobro de 3, 6. O dobro de 4, 8. O dobro de 5, 10. O dobro de 6, 12. O dobro de 7, 14. O de 8, 16. O de 9, 18. A professora Marisa pediu a 20ª posição. Então, quantos cubos vai ter na 20ª posição, gente? Na 20ª posição vai ter quantos cubos? 40. Muito bem, Ana Vitória. A gente precisou desenhar? Não. A gente criou um padrão. Qual é o padrão? Eu percebi que a posição, para achar o valor de cubinho, eu tinha que dobrar a posição. Agora eu sei, na 100 é só dobrar o 100 e assim por diante. Então, com isso, eu descobri uma fórmula. Eu descobri o que está acontecendo nessa situação. Eu percebi o quê? Que a quantidade de cubos dobrou de acordo com a sua posição. Por isso que na 17ª posição, eu vou fazer o quê? 17 vezes 2, 34 cubos. Ah, professora, na letra L já não quer, ele deu 46 cubos, é de que posição? Opa, ele me deu o total de cubos. Que posição vai estar o 46 cubos? Para achar, eu não teria que dobrar a posição? Então, nós vamos agora dividir.
46 dividido por 2, muito bem, Ana Vitória, 23. Isso aí. E o que a gente acabou de fazer aqui na nossa aula? Começamos a entender o que é uma generalização. Generalização é quando eu crio uma fórmula para resolver uma determinada situação. Por exemplo, quem tem o pai que trabalha ganhando de comissão, ele trabalha numa loja de sapatos. E lá na loja de sapatos ele tem o salário fixo, que é o salário de comércio, né? R$1.000 e poucos, mas o salário dele varia de mês para mês. Por que varia de mês para mês? Tem mês que, se ele não vender nada, ele só vai ganhar aquele salário fixo. Mas se no mês que vem ele vendeu 100 pares de sapato, o dono da loja, ele faz o que com ele? A cada par de sapato que você vende, cara, você ganha X valor. O que é X valor? Ele vai dar um valor. Olha, cada par de sapato que você vende é R$5 que você ganha. Então, se você vender 100 pares de sapato, 100 vezes 5, 500. Você vai pegar R$500 e vai somar com o seu salário fixo. Criou-se o quê? Um padrão. Um padrão para fazer o salário da pessoa. Então, se, por exemplo, eu falo assim, meu pai, ele ganha R$5 por cada par de sapato que ele vende. O mês e o salário fixo dele é de 1.200. Aí, por exemplo, eu falo para vocês assim, meu pai hoje ganhou R$5.000. Quantos pares de sapato meu pai vendeu? Eu tenho que pegar o quê? Os R$5.000 que ele ganhou nesse mês, tirar o valor fixo de 1.200, aí vai sobrar 3.800. Pego esse 3.800 e divido por 5, porque cada R$5 é um par de sapato que meu pai vende. Aí eu divido por 5, eu consigo determinar quantos pares de sapato o meu pai vendeu no final do mês. E eu acabei de fazer o quê? Eu acabei de criar um padrão para vocês. Acabei de criar uma fórmula que a gente chama. Qual vai ser a fórmula do meu pai, que é um vendedor de sapatos? Vai ser 1.200, aí entra a letra, isso aí, Céu. Vai ser 1.200 mais 5 vezes X. Quem é X? A quantidade de sapato que ele vai vender. Porque a cada mês ele vende uma quantidade diferente. Só que a partir de agora, turma, a gente vai começar a fazer o seguinte. Nós vamos começar a usar o pontinho para determinar o sinal de vezes. Por quê, professora? Porque agora as letras vão aparecer nos nossos exercícios. Para a gente não confundir o X de uma letra, de uma incógnita, da variável que está mudando, com a multiplicação. Então, a partir de agora, a gente vai usar o pontinho, tá? Para a gente substituir a nossa multiplicação. Vocês viram a palavrinha generalização que eu falei? Generalizar, criar uma sequência, né? Uma posição, um valor. Quando eu falei o triplo, aqui quero o dobro da posição. Então, seria 2 vezes P. Quem era o P? Posição. Porque dependia da posição. Se fosse a posição 1.000, eu ia substituir 1.000 pelo P. Acabei de introduzir uma equação para vocês. E quem é a variável aqui? O P. O que ele representa? Quantidade com a posição que eu estou falando aqui nessa situação dos cubos. Na situação de números aqui, repare, ó, 3, 6... Opa, professora, são os múltiplos de 3, a sequência aqui. Então, para mim saber a sequência, eu percebi o quê? Vai só aumentando de 3 em 3. É isso aí. É isso aí. O X vai ser o mais usado por vocês, a letrinha que vocês mais vão usar. Mas, às vezes, o problema está falando de melancia, eu uso o M de melancia, que é melhor para a gente poder entender. É bom usar as letrinhas da situação que eu estou falando. Fica melhor para a gente entender. Então, qual é a regra dessa sequência de números? Que a partir do número 3, ele é o início, vai estar acrescentando o quê? 3 unidades. 3 unidades a mais. Ó. 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 3, 12. 12 mais 3, 15. Porque aqui não tem posição, aqui já é só uma sequência numérica. Percebi que está aumentando de 3 por 3. Né? Eduardo, você ligou seu microfone, isso foi sem querer. Desliga pra gente. Na letrinha B aqui, ele fala, ó, quais são os termos que estão na posição 3, 7 e 17. A 3 é o 9, ó. Posição 1, posição 2, posição 3.
Posição 3 é o 9. Né? Na posição 7, vai ser quem? Quem vem depois aqui, porque eu tenho 6, 28 mais 3, 21. Então, na posição 7 vai estar o 21. E na posição 17, como é que eu faria agora para chegar nesse raciocínio? Como é que eu faria? Ele disse o quê? É só triplicar a posição. Né? A posição 1 deu 3, posição 2 deu 6. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Posição 4, ó. 3 vezes 4. 3 vezes 5, aqui é a posição 5. 3 vezes 5, 15. Posição 6. 3 vezes 6, 18. Então, na posição 17, é só multiplicar 17 por 3, que vai dar o quê? 51. Então, como é que eu criaria uma fórmula aqui? Né, o triplo da posição? Então, eu vou chamar de 3 vezes P, que é o que pergunta aqui na página 18, ó. Que eu já vou colocar aqui para vocês. Por isso que eu coloquei o quê? P é a letrinha que eu vou chamar de posição. Então, eu vou dizer o quê? 3 vezes P. Este é o valor que nós vamos criar para essa situação. Mas aí não tem um detalhe. Ó, tá vendo o pontinho que eu falei? Ele não usou o X para representar aqui a multiplicação. Ele usou o pontinho. Só que esse pontinho não precisa aparecer, gente. Entre um número e uma letra, não existe nada no meio, porque é a multiplicação. Ela pode vir escondida. Então, você não tem obrigação de colocar o pontinho. Mas está errado se eu colocar, professora? Claro que não. Então, 2 vezes x é a mesma coisa que 2x. Eu não preciso colocar esse sinalzinho de vezes, que é o pontinho que nós temos aqui. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Tranquilo? Agora eu vou fazer uma perguntinha básica para vocês. Tá? Vou fazer uma perguntinha boa. Para quem estava aí com medo, igual a Estela tão ansiosa, com medo de não gostar da matéria de equação. Não é uma matéria ruim. É uma matéria muito boa da gente aprender. E outra, muito necessário. Tá? Muito necessário, tá? Que bom que você amou. Eu falei que vocês iam gostar. E outra, eu só estou no início. Que é esse início só de descobrir o que vem depois, o segredinho. É como se a gente estivesse descobrindo a chave da situação. É um segredo que a gente vai descobrir. A equação é um segredo. É um segredo que tem algo desconhecido que eu não conheço. E parece uma brincadeira, mas é mesmo. Você vê quando a gente começar a entrar no probleminha. Ó, um número, né, mais 2 é igual a 100. Vou chamar esse número de x. X mais 2 é igual a 100. Você já sabe que x é 98. Então, a gente cria uma situação. Quem está no BBEP vai usar muito essa parte dessas incógnitas. Lembra daquele exercício que a gente fez da melancia? A gente começou a botar o quê? M de melancia média, G de melancia grande. Aquelas letrinhas eram o quê? As incógnitas, representando um valor que nós não conhecíamos. E é assim que nós vamos fazer daqui por diante. A partir de agora, vai estar conosco. Eu tinha avisado para vocês que hoje a internet estava legal, vocês viram? Caiu, mas voltamos com a sala do mesmo jeito. Que bom, deu tempo. Ficou nada atropelado? Ficou? Deu para entender legal? Mesmo que parou, eu voltei no momento certo, não voltei? Que bom. Então, deu tudo certo. Isso é bom demais, porque tem hora que a gente fica meio perdidinho, mas depois vocês podem voltar na gravação da nossa aula para vocês conseguirem ver. Só vou finalizar a nossa aula agora, mas esperem aí um pouquinho ainda, tá bom? Fiquem com Deus, a gente se vê agora na quarta-feira, às 9 horas da manhã. Beijos no coração de vocês.